para ganhar. A melhor contratação que o Flamengo fez foi o Abel. Hoje tem jockey. Então o Abel é um grande técnico, experiente, vai fazer de tudo para ganhar uma Libertadores. E o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo é um clube moderno, graças à administração do Bandeira. Isso é importante frisar. Mas ele fez um trabalho extremamente correto administrativamente, pelo que eu pude acompanhar aí, lendo jornais e conversando com as pessoas que trabalharam no Flamengo. Então hoje tem um CT de primeiro mundo, tem uma torcida fantástica, não é, jogando no Maracanã, e essa equipe que veio para ganhar. Quando tu investe 85 milhões e tem perspectiva de investir mais, tu tem potencial para investir... Vai gastar mais, Simão. Olha, velho, não tem. Ganhou a Florida Cup, é claro. Ganhou, tem que ganhar o que tem que se apresenta primeiro. Agora tem que ganhar a Copa Guanabara, Taça Guanabara, depois o Carioca. O que se apresenta. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro em março. Não vai. Entendeu? Mas vai ser candidato para ganhar no final do ano. Só em dezembro, Simão. Entendeu? Porque montou... O Campeonato Brasileiro não ganha em março. Não ganha. Sim, termina em dezembro. Não dá. Não ganha. Em fevereiro para ganhar a Taça Guanabara. É candidato fortíssimo para buscar o título, para brigar. É a única equipe que pode desbancar o Palmeiras. Na minha opinião, campeonato de pontos corridos, tá? Para mim não sai do Palmeiras, embora o PVC discorde, não é? Mas é um programa e é um debate fraterno que nós estamos tendo aqui. Democrático. Eu acho que o campeonato de pontos corridos, tu tem que ter elenco, tu tem que ter a questão da logística. É difícil uma equipe do Sul, que até agora não ganhou, desde que começou os pontos corridos, ganhou o Cruzeiro, no mais ficou no eixo sudeste, porque é muito difícil tu viajar, imagina Chapecoense vai ganhar como? Não tem plantel, não tem dinheiro, e para chegar em Chapecó, no inverno, é um Deus nos acuda. É difícil. Né? Para chegar em Porto Alegre também. Mas enfim, né? É uma questão que eu acho que o campeonato de pontos corridos não tem essa questão de meritocracia. É dinheiro, é logística, e isso aí o Palmeiras tem e o Flamengo tem. Pode ganhar sim no mata-mata. Um dia nós vimos aí na Copa da França, a equipe que é 20ª colocada tirou o PSG. Que Copa da Liga Francesa. Entendeu? Ou seja, pontos corridos, o PSG vai ganhar. Agora no mata-mata. Já é campeão francês. Bancou lá em Paris o fortíssimo PSG. Então acho que no mata-mata pode sim, o Grêmio pode chegar, o Internacional, o Santos, São Paulo, o Cruzeiro, enfim, uma série de outras equipes. Agora, pontos corridos não. O Flamengo está fazendo um time bem estruturado, mas acima de tudo, o técnico. Para mim, o técnico faz a diferença. E o Flamengo estava difícil de contratar um técnico. Contratou o Dorival Júnior já no apagar das luzes, na bacia das almas, e o Dorival ainda colocou a equipe em segundo colocado. Ficou muito tempo lá com o jovem, tem um potencial, que agora está no Goiás aí. Barbieri, entendeu? Mas não tinha o estofo para pegar o Flamengo, né? O Flamengo ficou batendo Biela ali, saiu fora Libertadores, enfim. Mas agora tem o Abelão, e por isso, para mim, é um fortíssimo... Quer dizer que com o Abelão não vai bater Biela? De jeito nenhum. Não vai bater. O detalhe é o seguinte, é importante isso que o Simão está falando, e é uma coisa até natural. O Zé Ricardo... Não o Zé Ricardo de hoje, mas o Zé Ricardo de 2, 3 anos, quando iniciou, saiu do Júnior e assumiu o Flamengo. E o Maurício Barbieri não dariam, em hipótese alguma, porque são iniciantes, não têm confiança, não têm estofo, não têm currículo para dar tal declaração. Abel Braga ontem, após o jogo no vestiário, declarou o seguinte: fomos campeões por causa do time do primeiro tempo. O time que jogou com jogadores considerados reservas. O time do segundo tempo foi um time que não me agradou porque as escolhas das jogadas eram erradas. Ele perdeu gol demais. Perdeu gol demais. Ele se irritou com o... Exatamente. E disse também o seguinte: aqui ninguém vai jogar com o nome. Mas o time... Nome aqui não garante convocação. A importância de ter um treinador de peso. Isso pode fazer diferença. Eu concordo, mas vamos pensar assim, o Fábio Carille era um treinador de peso em janeiro de 2017? Não, mas se tornou. Se tornou. Se tornou. Não, então você pode passar a ter um treinador de peso que no início não seja de peso. Mas é um raro exemplo. Não, né? o desafio do Jardine, que terminou a Copa Flórida em último lugar, o desafio dele é esse. É claro que o Abel é um técnico inquestionável. O Abel hoje é um treinador inquestionável. Isso faz diferença. O que eu discuto, assim, eu não estou dizendo aqui que o campeão brasileiro não vai ser nem o Palmeiras nem o Flamengo. É muito provável que seja ou o Palmeiras ou o Flamengo. Eu só acho que a gente não chegou aqui num patamar no Brasil de dizer que, como na Espanha, que o campeão espanhol ou vai ser o Real Madrid ou o Barcelona. Quem você coloca junto aí para ganhar o brasileiro? Eu acho que a gente dividiu as camadas sociais dos clubes. Eu acho que Palmeiras e Flamengo são os compradores, mas nos últimos 4 anos, nos últimos 4 campeonatos brasileiros, investindo menos e tendo um pouco menos de dinheiro à disposição, o Corinthians ganhou 2 dos 4 campeonatos. Sim.
E o único time, aí é mata-mata, que é o que está dizendo o Simon, o único time brasileiro que ganhou a Libertadores nos últimos 5 anos foi o Grêmio, que não tem um nível de investimento assim. Mata-mata. Mata-mata. Mas brigou nos dois títulos brasileiros. Nos dois brasileiros ele brigou. Assim como o Cruzeiro, que não tem um patamar financeiro de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, em 2013 e 2014 foi bicampeão brasileiro. Da Copa do Brasil, né? E 2 da Copa do Brasil. Aí tem a questão das viagens, tem. A gente não chegou, a gente discutiu a espanholização do futebol brasileiro por um bom tempo. Pode ser que chegue. Pode ser que daqui a um ano a gente esteja discutindo, é brincadeira que eu faço com o Sormani, né? A gente discutiu durante 5 anos a espanholização do futebol brasileiro e descobriu a espanholização da NBA. Porque foi a primeira vez Golden na história... State Warriors e Cleveland Cavaliers. Foi a primeira vez na história dos esportes americanos que prezam pelo equilíbrio, que três temporadas seguidas tiveram os mesmos 2 finalistas. Quando nós falamos em espanholizar as 5, 6 temporadas, era Corinthians e Flamengo. Era Flamengo. E Flamengo. Agora entrou o Palmeiras. Entrou Nos últimos anos entrou o Palmeiras. Mas entrou o quê? Dinheiro, sim. E a administração do Bandeira. Então, mas veja só. Do Galhote lá, do Paulo Nobre. Só com e dinheiro... o Flamengo aqui por conta do Bandeira. Normal, só com dinheiro é o que o PVC está falando. O Corinthians sem dinheiro chegou a uma final de Copa do Brasil, ganhou 2 campeonatos brasileiros. É isso. Sem dinheiro também naquela. Não, mas sabe o que acontece? Quando o Corinthians ganha 2 campeonatos brasileiros, ele jogou só o Campeonato Brasileiro. Só. Agora, o Palmeiras tem condição, e o Flamengo também, de jogar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro com o mesmo fôlego. Por que o Grêmio não chegou no Campeonato Brasileiro? Exato, porque ele abandonou o Campeonato Brasileiro por causa da Libertadores. Cruzeiro idem. O idem pro Cruzeiro. Então é por isso que aquilo que o Simão fala, eu concordo com ele. Por que Palmeiras e Flamengo são os favoritos? Porque eles podem fazer isso. Eles não vão abrir mão. Porque hoje em dia, o que acontece? Quando você está na Libertadores, o que você faz? Eu quero ganhar a Libertadores. É a prioridade. É a prioridade. O que você faz? Você larga o brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras não vão largar. Mas talvez o mesmo Grêmio. Estando na Libertadores. Não, tudo bem, mas isso é lição da última temporada. Da penúltima. Assim, em 2017, eu falava muito que era a primeira vez que tinha os campeonatos todos sobrepostos. O calendário esticado. Qual foi a lição de 2017? O Corinthians tinha só o brasileiro, em termos, porque... e ganhou. Então, quem vai ter uma competição só vai se dar melhor. No ano seguinte não foi assim. A lição de 2018 o Palmeiras tinha um elenco maior, chegou em todas as competições. Só em termos de... O André estava vendo o programa, ele está dizendo o seguinte, da dívida do Corinthians, 210 milhões são Profut. Ou seja, estão financiadas pelos próximos. Obrigado pela audiência. Presidente do Corinthians, Andrei Sanches, que muito nos honra. Muito obrigado. Então não está errado o que eu falei. É dívida, não está errado. Dívida, agora está sendo quitado, lógico. O fato de você ter dívida não é problema nenhum. O problema é se você é inadimplente. Esse é o problema. Todo mundo faz uma dívida para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um eletrodoméstico. Muita gente faz. Pagando, não tem problema nenhum. Isso não é problema nenhum. Tem que caber no orçamento. Tem que caber no orçamento. Você tem que pagar. Agora, quando você tem dinheiro e não tem dívida, é melhor ainda. Agora, tem um outro ponto no Flamengo também que eu gostaria de destacar aqui, e eu vou dizer a minha opinião, já disse isso para o PVC uma vez fora do ar, vou falar no ar. Na minha opinião, Eduardo Bandeira de Melo é o maior presidente da história do Flamengo. O grupo que está no poder agora, Rodolfo Landim, participou do início da gestão de Eduardo Bandeira de Melo. Eles estavam todos juntos, aconteceram desentendimentos e Bandeira acabou ficando afastado desse grupo do Landim, do Valim, do BAP. Claro que eles que estão hoje no poder têm uma participação em toda essa reestruturação financeira. Só que, nos 6 anos, a reestruturação financeira e a mudança de patamar do Flamengo aconteceu na gestão Eduardo Bandeira de Melo. A caneta estava com ele, foi ele que assinou. E agora, Rodolfo Landim chega com a sua equipe num Flamengo muito forte. Uma coisa que me chama a atenção e que eu não sei se pode influenciar na conquista de títulos, gostaria de saber a opinião de vocês. A liderança numa equipe de trabalho. Quem comanda passa o estilo de trabalho para quem está abaixo. Essa diretoria do Flamengo tem um estilo completamente diferente da gestão Bandeira no futebol. Não, depende. O Bandeira, até por um estilo próprio,
Rodrigo Caetano, depois o Carlos Noval, eram pessoas com uma outra forma de agir, digamos um pouco mais suave. O Landim, presidente, líder da equipe, até pela história de vida dele, de empreendedorismo, por toda a trajetória profissional, é um mais agressivo, digamos assim. E se cercou de pessoas como o Marcos Braz, que tem uma postura também mais enérgica, o Paulo Pelaib, que é um especialista em vestiários aí no futebol brasileiro, conhece tudo dos bastidores de futebol, Abel Braga, que é um cara com estofo, com muito peso. Então essa mudança também de comando do Flamengo pode vir a fazer diferença ao longo da temporada, na hora da cobrança, do vamos ver. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo plenamente. Inclusive dentro de campo, o que a gente ouvia? Quando o Rodolfo e o Viseu se estranharam lá, o Viseu quase tomou um pau do Rodolfo, né? Se essa turma do deixa pra lá não chegasse. Bom, a gente não tem que ser favorável a isso, é claro que não. Mas dentro de campo, às vezes a coisa ferve. E o Zico esteve aqui em 2016, 2017 e falou isso, que faltava um pouco mais de vibração, de sangue, entendeu? O time ganhava, você via as entrevistas. Ganhamos. O time perdeu. Perdemos. Não pode ser assim, entendeu? Você tem que ser mais vibrante na hora da vitória e você tem que ser pulsante na hora da derrota. Essa é uma equipe pulsante. Você não pode ser aquele estilo low profile, né? Tá tudo igual. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Não pode. Você tem que explodir lá em cima quando ganha, mas tem que cobrar os caras também. Muito por aquilo que o Simon falou. Abaixo do Palmeiras, um dos maiores investimentos, o segundo maior investimento do futebol brasileiro. O primeiro Márcio Braga que foi que, além de ter equacionado da era de ouro do Flamengo, né? Equacionou a questão financeira em 77 e foi campeão brasileiro em 80. Se o Bandeira... Aliás, faltou isso pro Bandeira, né? Bom, ganhar um título. Ganhou a Copa do Brasil, mas faltou isso. Né? Se daqui para frente o Flamengo ganhar tudo, o mérito do Bandeira é indiscutível. O Bandeira é um grande presidente. Me lembrei de um grande sucesso do rei Roberto Carlos agora. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Agora, isso não é para discutir. Você vai aprender a ser gente. O seu Diego... orgulho não vale nada. Pode ser, né, PVC? A tendência é que seja diferente a partir de agora. O Diego deu uma entrevista muito importante no final do ano passado. Ele está entusiasmado, João. Ele soltou fogos ontem, eu fiquei sabendo disso. Mas pode falar, PVC. O Diego deu uma grande entrevista no final do ano passado, falando que ele serviu um presidente no Fenerbahçe, que entrava no vestiário e dava bronca em todo mundo, e que aquilo não servia para nada. E que a liderança do Flamengo não deixou de existir porque ninguém estava dando bronca em todo mundo. É o ponto de vista do Diego. Eu tendo a compartilhar com o ponto de vista do Diego. Eu acho que a questão não é... o Diego não pode. Jogador de futebol, o Sormani vem com essa história. O Sormani com as várias citações. Mas o Alexandre e o Filipão fazem. O Sormani com as várias citações, os livros que ele leu, porque é o cara que mais leu livro na história. Não. É aquela história, é o momento de você separar lá os homens. O Jackson, né? O Jordan. Os homens dos meninos? Treinado pelo Phil Jackson, né? Treinado pelo Phil Jackson. Separar os homens dos meninos. Cara, o cara tá jogando no Flamengo. O cara numa derrota não pode achar. O cara numa derrota, ele não pode nem sair de casa. Mas você não vai passear no shopping, sabe o que fica esse ar lazer? Não vai correr na orla, sabe o que fica? Eu resgato aqui a declaração do São Paulo depois do jogo de hoje lá na Arena Itaquera. O futebol hoje é assim, entendeu? Perdeu aquela essência do jogo, de jogar por prazer, de sentir a camisa, de valorizar aonde você está. O cara tá aqui hoje, se ele recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais amanhã lá, ele